Bom, gente, eu comentei a história da novela porque todo mundo acompanha e são coisas que realmente trazem as verdades à tona. Então, por exemplo, a gente comentou que o personagem da Grazi Massafera realmente foi diagnosticado com uma doença muito grave. E a gente agora vai conhecer a história da Aura, que está aqui do meu lado. A Aura também teve uma situação bastante difícil. Você foi diagnosticada com câncer de intestino, é isso? Exatamente. E, na realidade, você não tinha câncer, que é a parte boa. Sim, E graças você a ficou Deus. quanto tempo, você vai me contar um pouquinho mais, você ficou quanto tempo com esse diagnóstico antes de entender que não tinha câncer? Eu fiquei 2 meses com o diagnóstico de câncer, enquanto eu estava me preparando já para fazer a cirurgia. Como é que começou a história? Bom, há 2 anos atrás, eu comecei a sentir uma dor abdominal e uma dor na região do reto. E procurei um médico especialista, o proctologista, para investigar essa minha queixa. Foi quando ele solicitou que fosse feito um exame chamado colonoscopia para investigar. Que, aliás, né? todo mundo deveria fazer depois dos 40 anos, parece, né? É isso, 40? É isso aí. Exato. E aí ele solicitou que a gente fizesse essa colonoscopia para investigar, né, todo o meu intestino. E assim eu realizei o exame e durante o procedimento identificou um pólipo, que é uma espécie de uma verruguinha na mucosa. É até normal. Comum. Né? Comum. E o procedimento padrão é fazer a retirada, no próprio procedimento faz a retirada e envia para análise laboratorial, para o anatomopatológico. E assim foi feito. Retirou. Quando você acordou, ele falou, tinha um pólipo, foi Exato. retirado, a gente vai checar o que tem. Isso. E falou, não precisa se preocupar. E eu enviei para o laboratório, despreocupada. E depois de aproximadamente uns 15, 20 dias, o resultado chegou com adenocarcinoma. É um câncer bastante agressivo, intestinal. E foi quando eu voltei nele e com aquele resultado ele Peraí, falou... mas você recebeu o resultado do laboratório? Sim, O laboratório não manda para o médico? Manda para você? mandou direto para mim. Isso já é estranho, não? Mas pode acontecer. Depende do endereço que está, se ela que levou, se foi o hospital que levou. Então, tem essas duas... Essas análises, elas podem sim ser... Mas é ruim isso, né? Mas na verdade o exame é do paciente, né? Então, ela pode sim receber o exame. Mas geralmente o médico recebe para falar... É uma coisa que precisa ir com calma, exatamente, né? Senão exatamente. a pessoa vai... Bom, tá, então você recebeu, você obviamente foi na internet na hora, né? Porque todo mundo faz isso, para ver o que é. Até pela minha formação enquanto enfermeira, você já sabia. eu já sabia do que se tratava e da gravidade. Dessa forma, eu fiquei muito preocupada, né, com um diagnóstico desse, procurei um médico especialista e a indicação seria cirúrgica, porque o tratamento desse tipo de câncer especificamente é cirúrgico e teria que tirar uma porção bem maior, porque houve um agravante que o exame que foi feito a princípio, deveria, quando identificado o pólipo, ter sido marcado. Faz-se uma espécie de uma tatuagem na região onde é retirado o pólipo. E não foi feito. Então, como foi identificado que havia um pólipo no colo, transverso, e teria que tirar a porção inteira do colo. Então, foi indicado então a cirurgia. E eu comecei a fazer o pré-operatório e já procurei um médico especialista também em câncer, que é um oncologista, para me acompanhar. Comecei a fazer exames de marcadores de câncer. Como é que você estava? Emocionalmente é muito abalada, né? Porque um diagnóstico de câncer é realmente muito jovem, né? difícil. Eu tenho 33 fazendo hoje. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Novinha. E foi justamente pelo fato de eu ser mulher e jovem que estava sendo bastante questionado pelo médico, que seria um caso muito raro. E eu tive a sorte de ser acompanhada por um médico que é pesquisador, estudioso, doutor na área de proctologia, professor de universidade, que começou a investigar meu caso e ficou... Achou estranho? Intrigado com a lesão de tamanha gravidade, né, numa mulher jovem. E a gente começou a preparar o pré-operatório todo para fazer a cirurgia. E o oncologista investigando se haveria outro foco de câncer, se havia metástase ou se havia... Você fez um PET? Tive que fazer vários exames para identificar marcadores de câncer. Mas é normal esperar tanto tempo para operar um câncer dessa gravidade? É porque nós estávamos fazendo alguns exames, né, para identificar se tinha comprometimento de gânglios ou não. Aí, nesse meio tempo, o médico pediu para estudar meu caso e começou a compartilhar com outros amigos médicos dele, inclusive aqui de São Paulo. E foi quando ele me chamou no consultório e disse que gostaria de, antes de entrar para o centro cirúrgico, realizar um outro exame. Isso que eu queria perguntar. Não é normal? É uma coisa grave você falar que vai tirar
baseado em um exame, vamos tirar Então. metade do seu intestino. Não é bom fazer outra Então, colonoscopia? fizeram um anátomo patológico, teoricamente, a partir do anátomo patológico, ela já sabe que a lesão, o adenocarcinoma está lá. O que eles estavam fazendo é o estadiamento da lesão, para ver onde que ia tirar, o quanto que ia tirar e qual o tratamento adjuvante iria fazer, se era uma quimioterapia ou uma radioterapia. Provavelmente foi tudo isso. Não está errado, tudo isso está muito certo. Mas não teria que fazer um outro exame? Não necessariamente, porque a lesão estava lá. Essa lesão já existia. Né? Certo. A gente nunca parte do pressuposto que há uma troca de exames laboratoriais. A gente não tem como partir desse pressuposto. Pô, você botar uma pessoa numa cirurgia só com um exame? Por isso que o médico ele foi muito atento nisso. Porque ele falou, opa, não está aparecendo mais nada, só tem essa lesão, Estranho. tem coisa estranha. Foi aí que ele deve ter mandado um outro Sim, exame. inclusive eu repeti a colonoscopia. É isso que eu ia te falar. Ele pediu para investigar novamente e quando ele identificou que não havia nenhum comprometimento, nenhuma lesão evidente, foi que ele começou a questionar a possibilidade de uma troca. Foi quando ele solicitou que antes da cirurgia ele gostaria de realizar um exame de DNA. Porque é bom explicar para as pessoas que não é da área da saúde que quando retira-se o pólipo, como que é feito? Pega aquele pedacinho de tecido e fatia ele em fatias bem finas e coloca na lâmina, de forma que o patologista ele olha no microscópio e identifica células de câncer naquele tecido. E assim foi feito. Pegou o pólipo, fatiou e fez as várias lâminas minhas. Aquele tecido que estava com câncer, ele realmente estava ali identificado como meu nome. O que o médico questionou é se aquele tecido me pertencia. Como é que sabe? Através do exame de DNA. Ele extrairia, através do DNA, Uma célula? as células daquele tecido com câncer e compararia com o meu sangue. Ok. E foi essa solicitação que ele fez. E aí começou um novo desafio, que é entender quem poderia fazer esse exame de DNA para mim. Foi quando eu comecei a buscar profissionais que pudessem realizar esse É exame. bem específico. É muito específico E caro. é muito caro e muito trabalhoso de ser realizado. Só para extrair o DNA é quase 10 dias, depois para comparar com sangue Tá. também. São vários processos de trabalho. Quanto você gastou nessa brincadeira, assim? Em 2 meses, R$12 mil. O plano não... Você tem plano de saúde? Não, tenho plano de Não saúde? pagou? Não. Eu procurei ajuda no plano de saúde, procurei os profissionais envolvidos. Não. Nada. Falei da possibilidade da troca, se haveria a possibilidade de alguém mais ter manipulado esse material, sobre a possibilidade de ter havido a troca, e eles Se esquivaram. Exatamente. Tá, e aí como é que descobriram que não era seu? Aí eu procurei um médico para fazer o DNA. Eu procurei o hospital em São Paulo, um hospital referência em São Paulo. E aí eu mandei o material para lá que eles fariam. Só que quando chegou lá, a médica que recebeu se recusou a fazer o exame. Por quê? Porque ela disse que era um exame de alto custo, que e daria muito trabalho e não valeria a pena porque era pouco material. Talvez não seria possível extrair. Então ela se recusou. Aí foi quando eu voltei para o meu médico e ele falou, nós vamos morrer com a dúvida. Então marcamos a cirurgia para o dia 28 de julho. E aí eu comecei a fazer os exames de sangue, né, já para finalizar, para já fazer a cirurgia. Foi quando eu recebi uma ligação de uma outra médica, que é uma pessoa de uma capacidade de empatia incrível, que me ligou, soube da minha história e se ofereceu para fazer o exame de DNA. Nossa, que sorte, amiga. A doutora Renata, que eu tenho profunda admiração e respeito por ela, que atuava na época como coordenadora da patologia do Hospital Sírio-Libanês. E ela resolveu fazer. E aí ela resolveu fazer. E fez. E fez. E aí? Aí ela conseguiu extrair. Quando ela conseguiu extrair, ela me ligou. Falou, olha, eu consegui extrair o DNA, agora eu preciso comparar. Então, assim, foi um processo de sofrimento muito intenso, porque toda essa Como espera... é que fica a cabeça da pessoa? Fica difícil, né? O estresse, a ansiedade, a frustração. Porque você acha que você está com câncer, aí a possibilidade de não estar, imagina o desespero. Traz uma esperança que você também não pode depositar 100%, porque a gente não sabe, né? Então você fica vivendo uma incógnita. Imagina a ansiedade que ela deve ter ficado. Ansiedade, frustração, Eu já tenho que tudo, tomar né? Um remédio, misto de você não teve que várias. tomar calmante, tudo? Sim, já logo depois do diagnóstico de câncer, eu tive que fazer acompanhamento psiquiátrico claro. e psicólogo, e que eu faço até hoje, porque eu desenvolvi transtorno de ansiedade grave, depressão, claro. e que desencadeou também um distúrbio alimentar. Eu engordei quase 20 quilos após isso. Nossa, mas Foi um já processo emagreceu, muito né? difícil. Graças a Deus.